Meus irmãos, a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o Salmo 29. Eu vou ler agora, que é para nós meditarmos um pouco neste Salmo. Diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Esse salmo, ele é muito poderoso, é muito profundo. E nós precisamos estudar ele de uma maneira extraordinária. Porque é muito importante que nós paremos para ouvir a voz do Senhor. E até mais eu posso dizer, paremos para aprender a ouvir a voz do Senhor. Uma vez, na igreja, uma das igrejas que eu sou responsável, foi convidado uma pessoa para pregar, e não é do nosso meio, é de outra denominação, de outro grupo, mas isso não é tão importante. E eu dei uma palavra lá, e eu disse para o povo, para os irmãos: ouçam bem, atente bem para o que vai ser pregado. E aquele pregador, pelo motivo que eu não sei, na ênfase da pregação, ele deu um brado lá e gritou que você não está aqui para ouvir, você está aqui para fazer a diferença. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, você só vai fazer a diferença em alguma coisa, em algum projeto, em algum lugar, seja qual for o setor da sua vida, da sua atuação, se você estiver pronto para ouvir. Ouvir alguma coisa, ouvir bons conselhos, ouvir orientações e ouvir até um confronto, se for o caso. Em Deuteronômio, no capítulo 28, os versículos 1 em diante, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, bendito serás. Você observou a palavra? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem que ouvir. Muitas vezes Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Este salmo tem muitas coisas importantes aqui. Muitas coisas importantes. Você pode dar ênfase à beleza da sua santidade, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas tem um pressuposto dentro deste salmo, que é o fato do salmista repetir 7 vezes. E para quem gosta de número, 7 é um número muito importante. 7 vezes a voz do Senhor, a voz do Senhor e a voz do Senhor. Qual é o pressuposto? É ouvido. Aonde tem voz, tem que ter ouvido. Que o salmista está dizendo: vê se tu escuta a voz de Deus, vê se tu atenta para ouvir a voz do Senhor, porque tem muitas vozes no mundo, tem muita gente querendo dar ordens. Eu tenho dito que no meio do povo de igreja, parece que as pessoas só têm boca, mas não têm ouvido.
E até no meio de algumas lideranças também. Parece que só tem boca, mas não tem ouvido. Porque só quer falar e não quer ouvir. E o salmista diz, pare um pouco para ouvir. Quando é que ele diz isso? Ele diz quando ele repete 7 vezes, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor estremece a terra e reparte as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz os cedros se agitar e as servas parir. O que ele está dizendo é que a voz do Senhor atende todas as demandas da humanidade e responde a elas. Então nós precisamos parar um pouco a agitação do dia a dia, a correria e as muitas vozes que chegam até nós e dar um tempo e fazer a seguinte pergunta: quem me dá ordens? A quem eu devo ouvir? Quem vai dar direção no meu caminho? A voz do Senhor é perfeita. E perfeita é a sabedoria que vem do alto. No meio de uma sociedade agitada, cheia de mestres, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, parar e ouvir. Quando o profeta Elias saiu naquela correria dele e se escondeu numa caverna, depois que passou um pouco a agitação do coração dele, a voz do Senhor bradou suave, meiga e suave, né? Não sei se tem muita diferença, mas de uma forma meiga o Senhor diz: o que fazes aí, Elias? Quando Jó faz os muitos questionamentos dele, e o Senhor começa a falar, e o Senhor começa a fazer um monte de perguntas para Jó, e Jó ouviu a voz do Senhor. Depois ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A voz do Senhor vai te revelar um Deus todo-poderoso, Deus tremendo, que está acima desses conflitos terrenos, dessas coisas que você se agarra nele, dessas raivinhas, dessas querelas que existem no meio dos humanos, de todas essas coisas pequenas do nosso nível humano, o Senhor vai nos elevar a um outro patamar, nas mais altas alturas. Então o nosso convite hoje, nessa manhã, está linkado a Deuteronômio 28. Atentamente ouvir a voz do Senhor. Para ouvir, tem que parar, tem que dar um tempo, tem que determinar um horário. Muitas pessoas estão envolvidas em atividades mil, e quanto mais atividade a pessoa pensa que está servindo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, mas só está repetindo jargões e fazendo programação e às vezes não está nem adorando a Deus, só está naquela correria. E Deus quer ser adorado na beleza da sua santidade. E para fazer isso, nós precisamos parar. Dar um tempo, tirar tempo de qualidade na presença do Senhor para absorver a sua palavra, aprender no seu santo templo, que é na presença do Espírito Santo, ouvindo o direcionamento da sua voz. A minha oração hoje é que o Senhor fale contigo, que todas as barreiras no coração sejam quebradas e você, os ouvidos prontos para ouvir e guardar profundamente no coração, e que essa palavra faça você prosperar e avançar no seu caminho e alcançar os seus propósitos de vida, os seus ideais de vida, até mesmo os seus sonhos de vida. Que a glória do Senhor venha sobre ti e te abençoe e te faça prosperar. Se essa mensagem chegou no seu coração e você atenta bem para ouvir a voz do Senhor, eu quero pedir que você compartilhe com mais
uma dúzia de pessoas. Leve essa boa semente aos amigos e aos irmãos. Seja um plantador de esperança e de fé. Seja um encorajador. Aquele que tem a vontade de ver o outro bem. Seja generoso e compartilhe. Curta, comente e compartilhe. A doce paz do Senhor Jesus. Quero orar com você. Bondoso Deus e grandioso Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo Salmo 29, onde fala da voz do Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero atentar para os teus comandos. Eu quero atentamente obedecer os teus mandamentos. Quero viver para a glória do teu nome. Então eu peço agora que o teu Espírito Santo venha bradar poderosamente no meu coração e no coração da pessoa que está me assistindo aqui e dar o comando certo. Se, como Jesus disse, lançar a rede para o outro lado. E eles fizeram e colheram muitos peixes. Para nós termos uma colheita, uma pesca maravilhosa, uma colheita abundante, para a glória e honra do teu santo nome. Assim eu oro, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A doce paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.